Olá. Se o assunto da nossa temporada 9 é sexualidade no autismo, obviamente não podemos deixar de falar de masturbação. É dos temas que mais frequentam as reuniões de familiares de autistas. A nossa professora Hilde de Klerk, que além de educadora, palestrante, formadora em autismo, é mãe de Thomas, jovem homem autista. Vamos ouvir o que ela tem a contribuir sobre esse tema tão delicado. Venho falando muito sobre relacionamentos, educação sexual e sexualidade. Porém, muitas pessoas com TEA não têm parceiros e fazem sexo, digamos, por conta própria. Às vezes, observamos enormes dificuldades de pessoas com autismo em relação à masturbação. Por quê? Antes de mais nada, algumas delas não sabem intuitivamente que não devem se masturbar em qualquer lugar. Para elas, se masturbar é como comer, beber ou dar um aperto de mão. Por isso, precisamos ensinar que é permitido se masturbar, mas não na presença de outras pessoas e não em qualquer lugar. Alguns profissionais gostam de colocar na agenda diária um cartão que diz algo como: é permitido se masturbar no final do dia quando você for ao seu quarto. Um recurso como esse tem a vantagem de deixar claro que a pessoa não pode se masturbar o tempo inteiro e não pode se masturbar no espaço coletivo. Mas acho que se colocamos isso na agenda diária, em primeiro lugar, todo mundo pode ver. Não gosto muito disso. Não porque eu considere esse assunto um tabu, mas porque ele pertence à privacidade da pessoa. Em segundo lugar, algumas pessoas, quando veem esse cartão na própria agenda, podem achar que têm a obrigação de se masturbar no final do dia, e esse também não é o objetivo. É muito importante ensinar que a masturbação está ligada a um certo lugar e que a pessoa pode fazer isso quando estiver sozinha. Mas o que se vê é que muitas pessoas com autismo não sabem como se masturbar, algo muito comum no espectro. Elas sentem a necessidade, mas não sabem como fazer. Às vezes, masturbação é realmente algo que precisa ser ensinado, porque algumas pessoas com autismo podem apresentar problemas muito sérios de comportamento por não conseguirem se satisfazer, por não atingirem o orgasmo, por não conseguirem ejacular, porque não sabem se masturbar. E todos nós sabemos que a masturbação pode realmente ser vista como uma maneira de aliviar a tensão sexual. Infelizmente, muitas vezes o tema da sexualidade é o último da lista. Quando tratamos de um programa educacional individualizado, falamos sobre habilidades sociais, pouco sobre comunicação e sobre habilidades de trabalho. E quando a sessão vai chegando ao fim, lembramos da questão da sexualidade e deixamos o assunto para um próximo encontro. Na realidade, esse tema continua sendo um tabu. No entanto, ele deveria fazer parte da discussão quando falamos sobre a educação de um indivíduo com autismo. Não quer dizer que precisamos falar de masturbação e sexualidade o tempo todo, mas não podemos deixar esse assunto de lado. Essas pessoas que precisam ser ensinadas a se masturbar também podem ser auxiliadas por imagens e vídeos. Mas sabemos que algumas delas têm dificuldades com generalização. E se virem alguém se masturbando num vídeo, não vão necessariamente fazer a conexão com a vida real e com o próprio corpo. Isso pode causar confusão, estresse e muitos problemas de comportamento. Certas pessoas, inclusive, precisam de ajuda médica nesta área. Ao abordarmos esses assuntos, também é muito importante falar sobre questões éticas.
Até onde se pode ir para ensinar uma pessoa com autismo a se masturbar? Isso é extremamente importante e uma questão muito delicada. Em muitos países, como no meu, por exemplo, não é permitido tocar nas partes íntimas da pessoa. Simplesmente não se pode fazer isso. Acho que é realmente relevante ter protocolos, ter regras escritas em cada instituição, escola ou centro para pessoas com autismo. Deve haver um consenso sobre como lidar com as dificuldades relativas à sexualidade. Até que ponto se pode ir? Como abordar assuntos como masturbação? É permitido usar vídeos ou não? Isso é importante para que depois não haja desentendimentos, para que os pais ou os profissionais não tenham motivos para queixas em relação a atividades ou ações antiéticas. Ética é talvez a palavra mais importante que mencionei aqui. Pense sobre as suas dimensões e sobre as leis. O que você pode fazer? Até que ponto pode ir? O que é aceitável? Isso é muito importante. Algumas pessoas no espectro que têm dificuldade para se masturbar ou se satisfazer sexualmente podem ter comportamentos que achamos estranhos. Às vezes, usam estímulos estranhos. Por exemplo, conheço uma pessoa cujo sentido mais importante é o olfato. Ele é muito atraído por cheiros e faz associações muito concretas com esses cheiros. Ele não tem em si nenhum problema com a masturbação, mas precisa de uma coisa: cheiro de escapamento de carro. Quando sente o cheiro de um carro passando, faz uma associação concreta com a masturbação. E quando está no quarto dele, de vez em quando se masturba quando sente o cheiro de escapamento. Não sei de onde veio esse comportamento, mas imagino que faça parte do manual dele. Talvez um dia ele tenha conseguido se masturbar no momento em que sentia o cheiro de escapamento e fez essa associação concreta. Pode parecer um comportamento estranho, mas não prejudica ninguém. Ele é uma pessoa muito legal, faz isso no quarto dele e se sente feliz assim. Acho que não nos cabe julgar. Temos que simplesmente entender esse comportamento. Conheço outra pessoa que tem autismo e graves dificuldades de aprendizagem e quer sempre usar uma capa de chuva e botas de borracha. É estranho, mas para ele, a informação tátil da capa e das botas possibilita a masturbação. Contanto que ele não faça isso, por exemplo, no meio da cozinha ou do supermercado, está tudo bem. Ensinamos essa pessoa a ter esse comportamento apenas quando estiver sozinho no quarto dele. E ele entendeu. Não vejo problema nisso, embora possa parecer estranho. Quando tentamos canalizar o comportamento de masturbação, ensinando a pessoa a fazer isso apenas quando estiver no quarto dela, temos que ficar atentos para que ela não tome isso ao pé da letra. Precisamos ensinar também que não pode se masturbar no quarto dela se houver outras pessoas presentes. Outra questão é a localização do quarto. Lembro de uma pessoa que seguia a regra literalmente. Estou no meu quarto, estou sozinho, posso me masturbar. Um dia ele estava se masturbando, mas o quarto dava de frente para uma escola de meninas e elas viram o que se passava. Obviamente, o comportamento dele foi interpretado de maneira errada, o que é compreensível. Por isso, tomem cuidado e observem com atenção. Pode ser necessário ensinar também a fechar as cortinas ou deitar na cama. Façam adaptações de acordo com o espaço e as necessidades individuais de cada pessoa. Algumas pessoas com autismo usam objetos para se masturbar. Se esses objetos não forem perigosos, evidentemente não tem problema.
Por exemplo, conheço uma mulher que se masturba usando um travesseiro bem macio e acho que não há nenhum problema nisso. Por outro lado, algumas pessoas com autismo que têm dificuldades e que não sabem como se masturbar podem se machucar ou usar objetos que machucam. Lembro de um homem com autismo que sentia uma necessidade sexual, mas não entendia aquela necessidade. Ele sempre colocava objetos afiados no ânus, o que causava muitas complicações físicas. No final das contas, como essa era a maneira de ele se satisfazer sexualmente, tiveram que ensiná-lo a usar objetos mais brandos para não se ferir. Acho que precisamos ver essas questões de uma perspectiva autista. O que neurotípicos chamam de esquisito não é necessariamente esquisito e pode ser compreensível do ponto de vista da pessoa com autismo. Levem sempre em conta a imagem do iceberg e a ética. Pensem nos riscos físicos e sobre o que é aceitável ou não. E levem em consideração o modo autista de pensar. E esta foi a abordagem da professora Hilde sobre as dificuldades que pessoas autistas podem ter com a masturbação. Nos próximos 2 episódios, ela nos brinda com uma espécie de guia para um programa de educação sexual de pessoas autistas. E com esse guia, em 2 episódios, ela encerra a temporada 9 dos nossos minutos sobre a sexualidade no autismo. Então, não perca esse guia. Aguardo você lá. Fique bem.